aí a todos que estão aqui conosco hoje, em nome da Ingram, né? Eu vou começar a compartilhar aqui uma sequência, mas a proposta nossa é que a gente faça um webinar bastante dinâmico, para que vocês possam interagir também conosco, e aí dessa forma a gente vai fazer uma coisa mais legal, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que é a nossa consultoria. Alguns de vocês, eu já vi que estão aqui reunidos conosco, já nos conhecem, mas outros ainda não. A IM Consulting é uma unidade de consultoria que a Ingram criou há cerca de 3 anos, e nós estamos praticando esse tipo de consultoria que eu gosto do que está aqui descrito no nosso site, né? É um novo tipo realmente de consultoria. Nós entendemos, desafiamos e trabalhamos de forma colaborativa, ajudando a transformar as empresas de uma forma muito mais rápida. Então, esse é o nosso lema, nosso propósito, é o que a gente busca, e nós estamos aí nesse desafio muito gostoso ao longo desse tempo todo, tá? Aqui, antes da gente ingressar no webinar, eu queria compartilhar rapidamente com vocês as unidades que nós temos aqui da consultoria, tá? Então, hoje nós estamos aí com 4 frentes, são essas que vocês estão vendo: inovação e vendas, marketing digital, prospecção de leads e gestão estratégica. Hoje, particularmente, a gente vai abordar a frente que o Rogério é o responsável por ela, que é essa parte de gestão estratégica e financeira, tá? Mas claramente, né, assim, qual é o nosso propósito hoje aqui, né? É compartilhar conteúdo, levar um conteúdo que seja relevante e que vocês possam aplicar nas suas empresas. Esse é o nosso propósito, e foi com esse intuito que a gente criou essa sequência de webinars que nós estamos falando aqui, né? Transformando negócios além da crise. Serão 4 episódios, a gente está começando hoje esse episódio: como garantir a ampliação de liquidez da empresa. Então, é o que vai ser liderado aqui pelo Rogério, ele que vai tocar esse nosso segmento aqui. Na semana que vem, nós teremos um outro que vai ser como encontrar e falar com o cliente certo, e aí é um outro líder aqui da nossa área também que vai abordar os temas aí relacionados. Depois nós vamos ter um terceiro, que é destrave suas vendas e bata a meta todos os dias, e uma última versão, que vai ser marketing digital, como destacar a sua empresa em frente a toda essa concorrência. Então, a gente promoveu essa série, porque nós entendemos que a gente pode levar um conteúdo bacana para vocês, relevante, e que possa agregar para suas empresas, tá? Bom, dado tudo isso aqui, gostaria de pedir para que o Rogério compartilhasse um pouco, se apresentasse e falasse da experiência dele, para a gente saber, tá bom? Vou deixar você aqui, Rogério. Ok, Shadia, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação e presença de todos aqui no nosso webinar. Como a Shadia comentou, eu faço parte de um dos braços da IMC e sou responsável pela parte de gestão de negócio, né, administração do negócio, business. É uma parte complementar da parte comercial, segmento de vendas, prospecção de vendas e marketing digital. Eu complemento com a parte de planejamento estratégico, gestão de negócio e etc. E eu queria falar um pouco, né? Eu sou um executivo da área de finanças, tenho trabalhado bastante tempo para empresas multinacionais, como Colgate, Monsanto, Lexmark. Aí depois eu migrei um pouco me consolidei dentro do mercado farmacêutico, fui trabalhar para empresas, na época era Serono, hoje é a América Alemã, trabalhei para a Biogen, e minha última experiência para a empresa foi trabalhando para a Lupin, uma multinacional indiana que entrou no Brasil fazendo aquisição de negócios. Então eu participei de muita aquisição de negócios, cisões, recuperação de empresas com resultado ruim, né, o famoso turnaround, implementação de planejamentos tributários, um foco em redução de gastos, despesas. Trabalhei muito com implantação de sistemas, gerenciamento de projeto, né, e foco também em análise de retorno de investimento e tudo que é feito por uma organização. Esse é um pouco do Rogério, um pouco do que eu fiz e que agora, dentro da IMC, o que eu proponho fazer, trabalhar junto com vocês na parte de gestão, olhar o negócio
com um aspecto de gestor, uma parte mais estratégica, tá bom? Então, né, olhando o enfoque, né, dentro, como eu vou conseguir buscar liquidez para minha empresa, mais caixa, né, mais rentabilidade, o que seja, maximizar o dinheiro dentro da organização, né, eu só tenho uma palavra nesse momento, né, olhar os detalhes, uma frase, olhar todos esses detalhes. Dentro de uma organização, ela pequena ou grande, ela tem determinados salas, espaços, onde é necessário, onde são necessários administrações mais detalhadas, olhar com uma lupa, olhar aonde está escoando o dinheiro pelo ralo, né? Ou possível recuperação do dinheiro, né? Só olhando com o detalhe, esmiuçando, é que você vai conseguir, nesse momento de crise, trazer algo mais para a sua organização, para a sua empresa, tá? Esse é um pouco do enfoque que a gente vai falar hoje. O que acontece? Dentro das empresas, de qualquer empresa, do menor tamanho ao maior tamanho, ela tem lá um grupo, uma carteira de clientes que está dentro do seu contas a receber, uma empresa que compra e revende material, ou uma empresa que produz produto, ela tem lá o seu grupinho chamado inventários, né, ou estoques, né? A empresa, ela move todo dia, então ela está focada em investimentos, se eu vou reformar o escritório, se eu vou comprar mais equipamento, se eu não vou. Então, ela tem cada caixinha dessa, né, ele corresponde a uma gestão que o administrador, o cara que cuida das finanças da empresa, junto com os sócios investidores, ele tem que estar preocupado, né? Se eu estou tomando o melhor empréstimo hoje para a organização, se eu tenho melhor opção aí no mercado, se eu não tenho, será que eu já explorei? Ou eu estou naquele... sempre foi assim, eu não mudei, né? Então, eu ligo lá para o banco, eu tenho a minha conta garantida, usa aí tanto, mas eu não fiz as contas, não parei para fazer a conta, né? Nesse último ano, a gente olhar 12 meses, a taxa Selic de empréstimo houve uma redução enorme. Eu sei que talvez não tenha refletido tudo isso numa taxa de empréstimo, mas hoje, com as vindas de fintechs, com as empresas de finanças, tudo que você tem, acho que assim, há uma abertura muito grande para você não estar focado só no dia a dia, naquela mesmice. Acho que para dá um passo para trás, olhe os seus contratos, se você está tendo empréstimo, será que você está tomando da melhor taxa possível existente hoje no mercado, né? Eu gostaria de fazer aqui um paralelo com relação a isso, porque hoje os bancos, uma coisa que não era permitida no passado para a pessoa física, que era o banco, você enviar para outro banco o seu contrato de financiamento de uma casa, né? Isso está acontecendo bastante normal com os bancos, e está tendo uma guerra, né? uma batalha entre eles para que o cliente não mova. Eu vou te falar um pouco da experiência própria minha. Eu consegui reduzir meu empréstimo, financiamento do que eu tenho do imóvel meu, eu consegui uma redução de 2 pontos percentuais na minha taxa de juros. Não foi muito isso, vai falar, pô, 2 pontos percentuais, mas ao final do meu contrato, a minha economia foi de R$ 70 mil, né? Então, assim, se eu não parar e olhar, como eu falei para vocês, com uma lupa, tudo que acontece dentro da gestão do negócio, eu posso estar tendo um desperdício de dinheiro, como naquele slide anterior, né? O meu contas a pagar, será que eu estou olhando bem para o meu contas a pagar? Será que o meu prazo para meus fornecedores estão iguais, estão corretos, estão apropriados com o meu ciclo de caixa? Né? Às vezes você está comprando um produto com 10 dias, está revendendo esse produto e está recebendo com 70 dias. Vamos tentar encurtar isso, ou negociar com o fornecedor, né? Impostos é outra área que o governo, tanto estadual quanto o governo federal, aqui, pessoal, eu não estou mencionando para vocês, putz, vamos atrasar impostos, não façam isso, né? Se você tem imposto atrasado, busca um parcelamento o mais rápido possível. Porque eu falo não atrasar imposto? Porque o custo de atualização desses impostos e a multa sobre o atraso, elas são muito maiores do que talvez uma taxa de juros de um empréstimo que você possa vir a fazer, né?
Então, a gente tem que parar e tomar muito cuidado. Às vezes eu vejo muito empresário falando, não paga, deixa o imposto para frente, né? Depois eu vejo... tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do imposto que você está fazendo isso, você pode até estar arrumando um problema maior, que pode ser até uma apropriação indébita de imposto, que você descontou de outros, tomou para si o valor do dinheiro e não pagou imposto. Então, você está com uma apropriação indébita de imposto. O que acontece, né? E um último ponto, a gente tem aqui a questão olhar a operação comercial, né? Olhar a combinação lucro na operação comercial versus o que eu tenho de gastos, né? Eu percebo muito que, às vezes, as empresas põem lá no sistema a tabela de preço eu só aplico reajustes anuais. E assim, eu não parei para olhar se aquela estrutura de preço ela está correta com o avançar do dia a dia da empresa. Eu já vi muito disso. Eu acho que eu estou cobrando 100 e a hora que a pessoa foi ver dentro do sistema está cobrando 70. Então, assim, faça uma análise da sua venda, da margem do seu negócio. Ela está apropriada com seus gastos, com seus custos fixos? Está apropriada dentro do seu fluxo de caixa? Então, assim, cada setinha dessa, pessoal, ela requer uma gestão, seja ela do acionista, seja ela do responsável pela área financeira, em trabalhando em conjunto com os outros da área comercial, da área de operações. Então, assim, não é só o gestor comercial, todos têm que estar focados na maximização das operações dentro da organização. E eu tenho certeza, vou falar para vocês por experiência própria, se vocês pararem e olharem item por item e fizer uma gestão, uma microgestão dentro de cada ponto desse, eu tenho certeza que vocês vão encontrar melhor rentabilidade, melhor geração de dinheiro, melhor geração de caixa para a empresa. Vocês vão maximizar o resultado dessa organização em termos de geração de caixa. Tá? Né? Aí, pessoal, eu trabalhei algumas experiências, dicas que eu estou colocando aqui, né? Se eu fosse falar do gestão do contas receber e do contas a pagar, né? E aí eu vou falar um pouco da experiência, por exemplo, o primeiro ponto aqui, né? Às vezes a empresa está lá com um valor de contas receber em atraso há um longo tempo, eu nunca recebi, esse cara não me pagou, me deu cano. Posso falar para vocês o seguinte, eu entrei às vezes para trabalhar numa empresa, ela tinha mais ou menos 400 clientes ativos. E eu entrei na empresa, eu entendi que ela tinha por cobrar valores em atrasos de clientes de 3 milhões de reais. Né? A primeira coisa que eu fiz, eu peguei o gestor financeiro, que era um rapaz da tesouraria, junto com a pessoa de crédito de cobrança, né? Falei, vamos fazer um plano aqui. Esse dinheiro a gente tem ele como perdido, eram valores vencíveis há mais de 6 meses, né? E a gente traçou um plano, olhamos, fomos no detalhe do detalhe de cada valor que a gente tinha para receber há mais de 6 meses, quais eram aqueles caras, quais que, se eu resolvesse o problema deles, eles voltariam a comprar da empresa. Então, assim, nós elaboramos um plano, uma estratégia, desses 3 milhões de reais, né, nós conseguimos receber 2 milhões de reais, nós conseguimos resolver, dando desconto. Mas eu não vou abrir mão do desconto. Né? Eu acho que, assim, nesse momento de crise, se você parar e pensar que hoje eu tenho 0, se eu der um desconto, eu vou receber 10, nesse momento, eu prefiro tirar o juro, tirar o desconto e tentar receber alguma coisa, porque do outro lado, né, eu posso estar pagando um empréstimo para o banco. Né? Isso é fundamental, eu acho que para a organização. É parar, olhar a sua carteira de recebíveis, tenho valores em atrasos, não tenho valores em atrasos, acompanhar isso no dia a dia. Né? Outra coisa importante que eu vejo dentro das organizações, né, é a reconciliação bancária. Né? A reconciliação bancária, gente, é a mesma coisa que cada um faz aqui na sua conta corrente bancária. Né? Eu pelo menos faço isso, né? Eu checo lá as minhas entradas de dinheiro, as minhas saídas, se estão corretas.
A mesma coisa tem que ser levado para a organização de vocês. Já vi experiências que o banco lá no extrato da empresa real está mostrando saldo de 1.000 e lá refletido na contabilidade da empresa estava refletido que ela tinha 3.000. Só que a diferença aqui, fazendo uma analogia dos 2.000, eram pendências, coisas antigas que nunca ninguém resolveu e nunca foi refletido na contabilidade da empresa. Ou seja, a conta banco da empresa não refletia a realidade que ela tinha com o banco. Então, assim, às vezes as pessoas abdicam disso, ou delargam isso, não dão tão importância. Ter uma reconciliação bancária, eu digo para vocês que ter 60% dos números acurados dentro da organização de vocês. É super importante. Eu vejo gente delargam isso. Não, isso não tem importância. Não é verdade, gente. Às vezes tem coisas escondidas aí dentro que possam prejudicar a tua empresa. Como eu mencionei anteriormente, o que acontece? Nesse momento de crise, se o caixa está apertado para você, imagine para o cara que tem que pagar, que você tem que receber dele, né? Ele também está correndo atrás para fazer o pagamento em dia. E aí entra a questão da elaboração do fluxo de caixa e o acompanhamento diário desse fluxo de caixa nesse momento de crise, né? Eu tenho lá, fiz o fluxo de caixa da semana, espero receber do meu cliente nos próximos 5 dias. Chego lá no 5º dia, o meu cliente não me pagou. Se você não fez uma gestão disso, esse dinheiro não entrou no teu caixa, ele vai faltar de alguma forma. Qual é o plano de ação? Então, trabalhem com antecedência, conversem com seus clientes. Cara, tá tudo em dia, vou receber em dia, tá tudo certo, tá com uma dificuldade. Assim, esse é o momento que você tem que estar bem próximo do teu cliente, né? Entendendo, o gestor tem que estar próximo da pessoa lá que da outra ponta. O acompanhamento dos valores que vão vencer com seus clientes, cara, é fundamental isso, né? Porque se você tem dependência, se a tua empresa tem 2, 3 clientes, um deles não te paga no dia, significa que você teve um furo no seu fluxo de caixa. Então, acompanhem isso, olhem, né? O próximo ponto, como dica, como experiência minha para o que aconteceu dentro do meu passado e trazendo para vocês agora aqui, né? Venda com pagamento antecipado. Eu trabalhava numa empresa que ela era meio deficitária de caixa e a questão do ciclo de caixa dela estava meio complicado. Ela estava tomando dinheiro, na época que a Selic estava alta, estava tomando dinheiro com 10% ao ano. Cara, eu não tive dúvida. Eu conversei com o time comercial, me identifica, no caso de vocês, identifica um cliente que tem potencial de pagamento antecipado. Eu comecei a fazer uma venda com pagamento antecipado com 5% de desconto ao ano. Para a outra ponta foi fundamental, foi importante, porque ele era superávit de caixa. Para mim, que naquela empresa, naquele momento, eu estava precisando de dinheiro, estava precisando de liquidez, né? Eu não tive dúvida, eu montei um plano, vou vender antecipado. Se eu estou pagando empréstimo a 9% ao ano, 10% ao ano, naquela época era 14% ao ano, eu montei um plano para pagamento antecipado. Com isso, eu diminuí o ciclo de caixa com 2, 3 clientes, que para ele, no caso, era interessante, eu estava remunerando muito mais com o investimento dele, né? E para mim ficou bom porque eu não estava pagando para o banco juros altos, né? Então, assim, busca, talvez, dentro da carteira de vocês, da relação comercial de vocês, tenha clientes que têm dinheiro, que têm bala na agulha, né, para fazer esse tipo de operação. E você está com a corda no pescoço, está com o empréstimo batendo. Se você fizer essa conta entre os juros que você paga versus oferecer um desconto para pagamento antecipado, é muito melhor, né? Uma das coisas que eu sempre comento, gente, evitem o desconto de duplicata. Se possível, faça um contrato de longo prazo, faça um contrato de empréstimo a uma taxa menor. Os juros praticados no desconto de duplicata, eles são abusivos, fora de uma realidade, e ainda, se o cliente não pagar, você fica com direito de retorno, né? Você é obrigado a pagar aquilo que o cliente não pagou. A operação de desconto duplicado para uma operação comercial, ela é muito danosa, ela é muito complicada, né? Eu prefiro fazer um estudo da operação comercial da venda, fazer uma projeção futura, olhar como vai ser esse negócio,
ver o impacto do fluxo de caixa, fazer um empréstimo, do que sair descontando a duplicata para conseguir dinheiro. Esse é o maior custo de dinheiro que possa existir. A mesma coisa para a pessoa física quando ele vai para a mão de um agiota. Né? Aí, né, nós já falamos um pouco sobre isso, mas assim, tentar negociar, talvez o poder de compra da organização de vocês seja um poder de compra interessante, é tentar, junto com os seus fornecedores, ampliar o máximo possível de pagamento. Porque esse dinheiro, gente, esse dinheiro que você não está ampliando é crédito que você está obtendo que não é financiamento. Você está ampliando, você está esticando esse financiamento dentro da sua organização. E como eu mencionei para vocês, procurem, estou com uma dificuldade, não paguei esse imposto, procurem um parcelamento. Hoje, governo estadual, governo federal, eles estão com vários programas de parcelamento, inclusive postergando até recolhimento de FGTS, postergando várias coisas que têm ajudado algumas empresas aí. A gente tem olhar, como eu mencionei para vocês, há várias opções de linha de crédito no mercado, né? Hoje, no nosso país, há uma concentração muito grande de grandes bancos, Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Basicamente, isso a gente está falando de 90%, 95% do mercado financeiro do país em relação aos bancos. Mas tem várias empresas, fintechs, empresas financeiras que estão aí no mercado. Se você der um Google, buscar online, eles estão aí ávidos a fazer negócios. Então, tem plataformas que hoje buscam, que você consegue, via pesquisa do Google, que você joga lá, preciso de empréstimo tanto, e as pessoas, eles conseguem, na outra ponta, investidor ou captar esse recurso e fazer uma operação de financiamento para você. Eu estou ajudando uma empresa farmacêutica, ela está baseada, a fábrica dela, operação em Minas Gerais. Eu não lembro agora a plataforma, mas eu posso pesquisar e mandar depois para vocês, para cada um de vocês. Ele é um cara que está extremamente com dificuldade, extremamente, a empresa dele não está girando a forma esperada na questão da venda, mas ele tem um compromisso de uma compra de uma patente de produto, e ele tinha que pagar isso. Ele me procurou, falou, eu preciso de uma ajuda, preciso captar esse dinheiro, minhas vendas não estão indo de forma satisfatória, mas eu sei que quando eu captar esse recurso e organizar, esse recurso for pago mais ou menos a um médio e longo prazo, eu vou conseguir botar minha casa em ordem, mas eu não posso perder a patente desse produto. Aí eu indiquei para ele uma empresa, que é essa plataforma, eu não me recordo agora de cabeça, assim, bate pronto o nome, e aí ele pôs lá, porque a situação dele não era boa, não dava para ir para o Bradesco, para o Itaú, porque senão eles não iam dar crédito para ele. Ele foi lá, botou a situação dele na plataforma e ele conseguiu o dinheiro, né? Então, assim, existem opções de linha de crédito, existem outra vida além de Bradesco, Itaú e Santander. É isso que eu quero dizer aqui nesse momento, tá? Eu também listei, a gente tem mais 2 blocos aqui, esse e mais um outro. Quais os outros aspectos importantes que eu devo considerar, né? Nesse momento de crise, não preciso dizer, mas acho que é muito claro, mas tem gente que às vezes não entende isso, né? Posterga investimento, posterga qualquer coisa que você tenha que fazer. Só faça se for extremamente necessário, se for obrigatório, como esse cara que eu estou falando, que ele tinha por contrato fazer o pagamento da patente do produto que ele comprou. Ele não tinha como fugir. Mas, nesse é o momento que você não tem que pensar que eu vou reformar o escritório, que eu vou trocar o computador, que eu vou trocar o carro, que eu vou mudar para um outro escritório. Repense, pare, pense, repense. Eu preciso, faça aquela pergunta que você faz para a pessoa física. Eu preciso disso neste momento? É necessário isso para a minha organização? Então, assim, postergue o máximo que der de investimento, né? Já esmiucei, já apertei, já olhei tudo, já fui em cada caixinha daquela. Você tem uma alternativa, é trazer um investidor e vender parte do seu negócio. Essa é uma alternativa. Por que não? Para e pensa que você possa ter um sócio. Buscar esse dinheiro é o mais barato
que você possa encontrar no mercado, né? Baseado numa análise que você faça do teu negócio junto com o investidor, às vezes você vai dar um retorno muito mais de lucro percentual para esse investidor que ele topa entrar no seu negócio e é o dinheiro mais barato que você possa ter. Financiamento a longo prazo, né? Às vezes, você tem que buscar a sua situação de liquidez a curto prazo é tão apertada que você tem que parar e pensar e fazer uma estruturação de um negócio de longo prazo. Tentar chegar com uma fintech, com um banco, falar, eu não consigo arcar com isso nos próximos 12 meses, mas nos 36 meses ou nos próximos 5 anos, montado um plano de um juros interessante e um pagamento, você consegue empurrar esse déficit desse momento para um período mais longo e você vai conseguir alavancar o seu negócio, o seu lucro e vai conseguir pagar esse empréstimo de longo prazo. É uma alternativa mais, digamos assim, de quando você está numa extrema urgência para tentar salvar o seu negócio. Converter o curto prazo para um longo prazo. Tá? O que acontece? Hoje, tem vários programas estaduais aí de desenvolvimento, Renova São Paulo, tem crédito do governo do estado de São Paulo, por exemplo, tem outros estados que têm esses programas de desenvolvimento. Às vezes você se enquadra, a tua empresa se enquadra lá num desses programas, o custo de dinheiro disso, como do BNDES ou qualquer outro fundo de desenvolvimento, esse dinheiro, gente, ele é muito mais em conta, o custo desse dinheiro é bem mais em conta do que você fazer um financiamento, um empréstimo agora dentro desse momento. Esses são, acho que eu vejo assim, grandes aspectos que são necessários você parar e pensar, olhar com uma lupa, como é que está a minha situação do meu negócio hoje, gente? Assim, às vezes eu percebo umas coisas assim muito no looping, muito automática, resposta automática de gestores de empresas, né? Eu preciso vender mais. Mas o cara não percebe, ele não parou para olhar estrategicamente que o problema dele não é vender mais às vezes. O problema dele é vender com mais lucratividade, ao invés de fazer mais venda. Mais venda, pessoal, vai requerer aumento do capital de giro que você já não tem. Como é que você vai buscar mais dinheiro para aumentar esse capital de giro se você não tem? Né? Dá um passo para trás, né? Diminua um pouco o seu volume de venda, mas faça uma venda com mais lucro, com uma operação mais que vai alavancar o teu negócio. Né? Eu sei que o mercado é competitivo, eu sei que é difícil brigar pela venda, mas talvez parar e pensar, como eu comentei com vocês. A minha estruturação de vendas ela pode estar errada. Né? Eu para e pensa, olha, às vezes perder um ponto percentual ou ganhar um ponto percentual de margem numa venda, ele pode ser bem mais interessante do teu negócio do que você querer aumentar a tua venda em 10%. Aumentar a venda em 10%, como eu mencionei para vocês, vai requerer um dinheiro que vocês não têm, vai requerer um aumento de capital de giro e isso vai complicar o teu negócio. E você vai entrar num ciclo vicioso, num looping que você não vai conseguir sair. Se você não parar e olhar o seu negócio, o seu demonstrativo de resultados está sendo cobrindo seus gastos fixos, se não estão. Então, assim, é super importante. Para aqueles que têm gestão de inventário, gente, eu trabalhei em empresas com um único produto, trabalhei em empresas em indústrias com linha de produção, trabalhei com empresas que fazem revenda, e sempre quando eu ia abrir inventários, detalhar o inventário de uma organização, eu sempre encontrava coisas lá. Materiais que foram comprados por alguma promoção do fornecedor, foram comprados, não eram um item de grande rotatividade, foram colocados no inventário da empresa e foi esquecido. Itens que estão lá parados, sem movimentação, vocês têm que ter esse estudo, tem que ter esse índice dentro da organização de vocês.
Itens com mais de 180 dias que não giram dentro da empresa de vocês, a não ser que seja uma coisa para um projeto específico, itens com mais de 180 dias que não giram de vocês, é um problema, é um mico. Esse produto foi comprado, colocado no inventário e está lá tomando dinheiro. Esse dinheiro, se você convertesse ele estava no seu caixa, mas está parado lá porque foi um item que você comprou por no empurrômetro do teu fornecedor, você não fez as contas e está sem giro ele, está parado, né? Outro ponto, inventário com período de vencimento curto, né? Não sei, talvez não seja o dia a dia de vocês, mas imagine uma empresa de alimento que tem lá no seu inventário produtos que vão vencer com menos de 12 meses. Até bater isso no consumidor final, 12 meses é um prazo super curto para uma indústria de alimento, né? Então, assim, vou fazer uma promoção, vou vender tudo isso a um preço, uma margem bem menor, mas que eu gire esse inventário com prazo curto de vencimento e transforme isso em dinheiro, né? Esse produto vai ser uma negociação específica com um único cliente, esse cliente vai escoar esse estoque para você e você não vai ter problema que o produto venceu dentro do teu inventário. Existem situações que talvez não seja a situação de algumas das empresas que estão aqui sendo representadas, mas eu firmo um contrato de compra anual com alguma organização, com um fornecedor meu. E esse contrato prevê lá que ele prevê volume e entrega mensal. Mas eu tive tanto revés durante a crise do coronavírus, estou conseguindo sair agora, que eu tinha combinado com ele, né? Já recebi 4 parcelas, não girei 3 e ainda estou recebendo mais. Cara, tem que bater na porta desse teu fornecedor, chamar ele para uma parceria e falar, amigo, segura, não dá, não posso receber mais, não tenho nem como te pagar. Se você me mandar o produto, você corre o risco de não receber em curto prazo, porque eu estou com 3 entregas aqui que eu não consegui girar ainda, né? Isso é muito comum dentro das empresas. Fecha um contrato anual, e aí não tem nenhum gestor. O contrato foi processado dentro da empresa, o fornecedor está faturando mensalmente, e ninguém parou para olhar que aquilo está se acumulando dentro da organização. Por isso que eu falo, gente, parem, detalhem seus inventários, olhem com a lupa, olhem cada movimento que aconteça dentro do ativo circulante de vocês, né? Postergar a importação, às vezes você está com importação planejada e você não precisa dessa importação. O fornecedor não manda, segura, não tem o que fazer, né? Segurar a destruição de material. Se você hoje tem material vencido lá e alguém chegar e falar, vamos destruir esse material, não faça isso. Isso vai gerar imposto para você, vai gerar só despesa, vai gerar coisas a pagar. Segura o inventário no momento exato, isola ele lá no cantinho, no momento melhor de lucratividade da empresa, você faça essa destruição, né? E trabalhar com... Às vezes tem empresas que trabalham com os dias de inventário em casa, com estoque de segurança, né? Meu estoque de segurança é de 60 dias. Cara, tenta reduzir isso para 45. Os 15 dias que você reduziu, ele vai te trazer um fôlego direto no teu caixa, né? Isso é automático, é matemática. Às vezes o gestor não pensa nisso, mas se eu parar e olhar e falar, putz, espera aí, eu não preciso comprar isso agora. Se eu empurrar para mais 15 dias, eu consigo receber em 45 dias de entrega. Eu eliminei 15 dias dentro desse produto parado no meu inventário, porque de valor parado no seu inventário significa caixa que você tirou do caixa e está colocando lá no seu inventário. Basicamente, pessoal, assim, essas são as dicas, os 3 grandes macros que eu vejo que escapam dinheiro hoje dentro da organização, que se você não tiver uma atenção focada dentro da gestão de cada item desse que a gente comentou aqui, o dinheiro está escorrendo pelo ralo, fácil. E a minha experiência, toda vez que você faz isso, 1, 2, 3 coisas você vai encontrar de ineficiência dentro da organização de vocês. Roger, e você, mesmo falando de inventários, né, independente do time ter ou não, né, das empresas aqui, manejar inventário ou não importa, elas podem atender clientes que tenham
situações como essas, e é importante entender os impactos para que eles também possam ofertar soluções que interessem essas questões aqui. Então, Com acho que certeza. é válido conhecer, né, também. Também, com certeza, porque, por exemplo, definindo um projeto, né? Se o schedule desse projeto estiver bem tinindo, bem certinho, né? Você não precisa finalizar a compra, realizar a compra no momento zero, botar seu dinheiro, só depois você vai mandar isso para o seu cliente e o seu cliente vai te pagar. Se você coordenar isso com todas as pontas, né, você consegue maximizar isso. Sim, sem dúvida. Acho que isso é muito, muito interessante. Assim, eu estou esperando para ver se o pessoal se anima para colocar perguntas aqui. Enquanto isso, acho que, assim, extremamente importante os temas que você trouxe, né? Como gerir a questão de contas a receber, de contas a pagar, ter esse equilíbrio, né? Para saber como manejar realmente a estrutura, né, da empresa. Outro ponto que eu acho que foi extremamente relevante, a questão de investimentos, né? Fazer, não fazer, financiamentos, como abordar isso, né? Então, acho que toda essa temática, usar ou não programas de governo, né? O que fazer nesse momento, acho que toda essa temática extremamente importante e valiosa para que cada um conheça as suas próprias empresas, né? Entenda da sua própria empresa, mas também entenda quais são as dificuldades dos clientes e, desta forma, construírem argumentações, né, para poder realmente auxiliar, né, levar valor para os seus clientes. Então, acho que tem tudo isso. Tem uma dúvida, né, que talvez tenha ficado aqui para mim, com relação à parte de incentivos fiscais. Eu queria entender um pouquinho isso, eu vi que já entraram algumas perguntas aqui, eu vou colocar também, mas eu queria que você respondesse essa, se você puder. Claro, não, sem problema. Bom, esse é um ponto que às vezes as empresas não perseguem isso, né? Elas querem ter estabelecido a minha empresa, meu ponto de distribuição, o que é que seja, em São Paulo, eu quero estar em grandes capitais, etc, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, dois exemplos na realidade, né? Eu trabalhei numa organização que ela importava um produto e revendia esse produto para governo. Um dia o governo mudou a lei e falou: olha, tudo que você vai me faturar é sem ICMS, tá? Zero de ICMS na saída. Só que no momento da importação do produto, ele estava codificado de uma forma que ele tem uma tributação de imposto. E o estado que a empresa estava baseada naquele momento não quis nem saber de conversa. Me paga o imposto antecipado no momento da importação, então aquilo virava crédito de imposto, só que você não conseguia escoar isso porque você não conseguia colocar na nota fiscal. O que nós fizemos? Né? Nós movemos o ponto de distribuição dessa empresa para outra localidade. Né? Então, o desembaraço do produto da importação não foi mais para aquele estado que estava anterior, o estado que a empresa estava baseada anteriormente. Ela conseguiu no estado novo do ponto de distribuição um diferimento do ICMS para pagar na importação, então ficou zero na entrada e zero na saída. Essa empresa ela salvou, Shadia, 10 milhões de dólares por ano de crédito de imposto. Uau! Né? Voltando um pouco, talvez, aqui para o nosso dia a dia, né? As empresas, os participantes aqui, os representantes das empresas, eu não sei se eles têm, por exemplo, comércio eletrônico. Comércio eletrônico hoje em Minas Gerais, pessoal, paga 1% e você nem precisa estar baseado lá. O ponto de saída. Olha, interessante. Existem oportunidades tributárias que determinados estados oferecem, graças à guerra fiscal entre estados, né? Eu queria muito estar trabalhando, se eu tivesse um comércio eletrônico, vendas para o comércio eletrônico, eu moveria para esse estado. Essa empresa, esse estado que eu estou te falando é Minas Gerais, né? Só para você ter uma ideia, hoje a Dafit, a Magalu, tem Balduco, tem Multilaser, eles estão todos baseados na cidade de Extrema, 15 quilômetros de Atibaia.
todos pagando comércio eletrônico e ICMS a 1%. Então, assim, ou seja, o ponto aqui, quando você menciona incêndios fiscais, ele é super importante para eu parar a pensar estrategicamente, né, dentro da minha empresa. Putz, hoje eu estou pagando ICMS aqui de São Paulo, sei lá, 12 na saída. Pô, se eu pagar 1%, os 11% aí de imposto, ele cai no bolso de vocês, pode virar competitividade, né? Eu diminuo meu preço para ser mais competitivo, né? Eu mudo a minha empresa, não vou vender minha empresa, vai ser tudo comércio eletrônico. Então, assim, tem várias possibilidades, Shed, dentro de incentivo fiscal legal. que cabe para qualquer organização. Bacana. Olha só, estou vendo aqui uma pergunta aqui da Vitória Mesquita, da Integrato. Ela coloca se sob seu ponto de vista, né, vou colocar assim, se você sugere ter mais que uma conta em banco, sim ou não. Aí ela dá alguns exemplos, né? Que ela tem uma conta na Sicoob, outra na Caixa, mas acaba tendo uma movimentação maior em uma do que na outra, e se isso realmente vale a pena, se você tem que manter uma conta para manter um relacionamento, qual é a tua dica aqui? Ô, Vitória, obrigado pela pergunta, né? Dentro da minha experiência, eu mantinha contas bancárias em bancos que eu tinha reciprocidade com menor taxa de juros ou com melhor benefício. Vou dar um exemplo para você, né? Uma vez o banco queria cobrar a taxa de taxa mensal dos funcionários, né? E o outro banco que eu tinha relacionamento, né, ele aproveitou aquele momento e falou: se você me transferir a movimentação do seu conta receber quando você pagar a um determinado nível, você move a conta de salário dos seus funcionários e eu não vou cobrar nada. Né? Eu não tive dúvida. Amigo, obrigado, até aqui quanto durou, mas seu amigo aqui está me dando uma situação melhor. Então, assim, tudo vai do teu banco de relacionamento que você consegue de benefício. Banco vai ser banco em qualquer lugar. Banco vai querer tirar lucro de alguma forma das empresas, das pessoas físicas. Mas também do seu lado, você tem o poder de, com a movimentação que você faça, tentar buscar melhor taxa de juros, tentar melhor buscar taxas que os bancos cobram das empresas, taxa pelo Negociar, né? boleto, negociar. Negociar. Para mim é isso. Legal, tá bom. Aí a gente tem aqui o Éder, da West Centralite, acho que é assim, não sei, falando que ele tem uma solução, ele está falando que tem uma solução de Power BI, Power BI. que faz gestão, enfim, tem várias coisas aí, legal compartilhar aqui com a gente também, acho que é bom também para as pessoas que estão aqui. A Priscila coloca uma outra questão, gostaria de uma opinião, o governo liberou uma linha de capital de giro com garantia de 80%, essa operação pode ser feita em até 60 meses, com carência, o custo ela dá aqui também, mesmo para a empresa mesmo que a empresa não esteja precisando de capital de giro, vale a pena captar? Oi, Priscila, obrigado pela sua participação e obrigado pela sua pergunta. Vamos parar e olhar, né? Hoje, no momento, pelo que eu estou entendendo da tua pergunta, a tua empresa está muito bem de caixa, está muito bem do capital de giro, tá, né? Se a tua empresa, você fazer uma projeção do seu fluxo de caixa baseado nos negócios existentes, recebíveis e etc., você vai haver algum déficit de caixa? A minha resposta, sim. Né? Faça a operação para cobrir esse déficit que possa estar ocorrendo dentro da tua organização. Agora, se você não vai ter nenhum déficit, nada, né? Para que buscar esse dinheiro e ainda pagar 0,8 ao mês que você não precisa? Né? O excesso de caixa que você faz, tenta buscar pelo menos 0,3, 0,2 de investimento. Né? Eu sei que você não vai conseguir muito, mas aí eu penso de uma outra forma, é tentar buscar alguma coisa do outro lado do investimento. Caso seja que você esteja com superávit de caixa, a empresa esteja bem, né? Agora, se a empresa realmente, daqui 2 meses, vou ter um buraco, e essa opção do FGTS, FGI, Fundo Garantido de Investimento, perdão, essa opção, ela é interessante para vocês? Tome, porque o custo de dinheiro é baixo, está sendo interessante. Tá legal. Bom, acho que por enquanto é isso mesmo.
Enquanto entra alguma outra, vamos ver se tem mais alguma pergunta por aí, eu queria compartilhar com vocês aqui o nosso time, tá? Só para vocês já conhecerem também, e até vão conhecer aí as próximas pessoas também que farão parte aqui dessas apresentações, tá? Bom, eu já falei, né, eu lidero essa área. O James, que vai estar conosco na próxima semana, ele vai falar sobre toda essa parte de prospecção, então acho que é um tema bastante atrativo também. O Percival, que entra na outra semana, ou seja, daqui a 2 semanas, vai falar sobre essa parte de bater meta, de buscar realmente clientes aí para a gente conseguir resultados, e o Rogério, que vocês já conheceram, e a Flávia, que entra no nosso último episódio, que vai falar da parte de marketing digital, tá? A Larissa comigo, aqui dentro, a gente toca essa área aqui, de consultoria e de treinamento, então a gente está se colocando aqui à disposição de vocês, tá? Temos aqui a nossa página na web, a gente lançou agora há pouco esse site aqui, então acho que se vocês puderem, entrem, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Temos vídeos aqui no YouTube também, de outros webinars, outras sessões que a gente fez, que são interessantes para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho. Essa apresentação aqui eu vou disponibilizar para os que se inscreveram, e a gente também vai deixar isso daqui gravado aqui no YouTube para quem quiser assistir novamente aí, ou compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Vamos lá, comunicação final aqui, quer dar um último recado aqui para todo mundo? Sim. Pessoal, de novo, né, obrigado. Eu acho super importante ter esse contato com as empresas, terem contato com vocês. A IMC Consulting está aí para ajudar a empresa de vocês. A gente tem 4 grandes pilares de suporte para vocês. Acho que dê uma visitada no site da IMC, dá uma pesquisada lá, vocês vão ver que tem coisas bem interessantes, e o que a gente está fazendo e levando de benefício para as empresas, a transformação que nós estamos fazendo para as empresas. Dá uma olhada. Obrigado, Xédia. É isso aí. Muito obrigada, quero agradecer a todos aí pela participação, venham e assistam conosco aí os próximos, se inscrevam e a gente vai continuar em contato, e contem conosco, tá bom? Muito obrigada a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.